Vamos continuar a leitura da aula de Silachara Maharaj que estávamos lendo ontem à noite. Então ele estava falando, terminamos a leitura de Silachara Maharaj falando sobre não temos que ter medo do serviço devocional. Não temos que ter medo. Eu não sou capaz de fazer. Alguns pensam assim. Não, nós temos que fazê-lo. Porque na verdade quem faz o serviço não somos nós, é o Guru. Então se o Guru deu o serviço para nós, nós não temos que ter medo em fazê-lo. E continuando aqui a leitura, Silachara Maharaj fala assim: Gurudeva faz tudo e nós devemos depender dele. Eu não tenho qualificação ou qualidades, mas você pode facilmente aceitar o meu serviço. Você pode facilmente me aceitar, disse Silachara Maharaj. Quando eu era menino, eu cantava uma canção e naquela época eu não entendia o que estava cantando, mas o significado dessa canção é que a mente, ela sempre nos leva embora. Mas, se eu ocupar a minha mente no serviço ao Senhor Supremo, então eu vou obter o resultado adequado. O que Silachara Maharaj está falando aqui? A mente sempre leva a gente para outro lugar. Por isso ele fala que quando a gente faz qualquer serviço devocional, você está cozinhando para Deus, você está limpando o templo, você está fazendo guirlanda, qualquer serviço devocional que você faça, não pare de cantar o Mahamantra, não pare de cantar as canções, não pare de fazer o Kirtan. Porque se você não está cantando, você está pensando outra coisa. Você está pensando bobagem, a mente sempre vai pensar. A mente nunca para de pensar. Sempre pensaremos. Então, no momento do serviço, não faça somente aquele serviço. Sempre cante junto. A mente vai te levar embora, como disse Silachara Maharaj. Então, nós temos que cantar o dia todo. Se você está tomando banho, você acorda de manhã, você está escovando o dente, cante em pensamento. Porque enquanto você escova o dente, repare isso, quando você for escovar o dente agora, daqui a pouco ou amanhã, enfim, quando você está escovando o dente, você está pensando coisas materiais. A mente sempre pensa. Aí você vai tomar banho, você está pensando coisas materiais. Qualquer coisa que você faça, você está no carro, você está no ônibus, você está no metrô, você está pensando coisas materiais. Você está comendo, você está pensando em coisas materiais. Então, cante. Quando você, claro, não pode cantar em voz alta, cante em pensamento. Mas nunca pare de cantar. Essa é a recomendação de Silachara Maharaj. Gurudeva, ele me disse isso muitas vezes. E eu também disse muitas vezes a vocês que se você servir aos Vaishnavas, se você servir ao seu Guru, o próprio Krishna, ele virá para servi-lo. Krishna, ele serve sim. Krishna serve o seu devoto. É claro, nós não somos devotos ainda, mas nós somos aspirantes a devoto. Então, Krishna vem nos servir. Se você servir os Vaishnavas, se você servir o Guru adequadamente, o próprio Krishna virá te servir. Nós temos vários casos disso. Nós temos o caso muito famoso de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, que Rupa Goswami queria fazer o arroz doce para oferecer à deidade e dar ao seu Guru, Sanatana Goswami, depois, abraçada. Mas ele não tinha ingredientes para o arroz doce. E aí ele ficou pensando, poxa, eu queria fazer o arroz doce, mas não tenho ingredientes. E aí ele de manhã acordou pensando isso. Em algum momento bateram na porta dele uma garota com vários ingredientes, uma sacola cheia de ingredientes, cheia de boga, para ele fazer o arroz doce. E ele falou para ela:
como você veio para cá? Ela falou, meus pais me mandaram para cá para entregar esses ingredientes para fazer o arroz doce. E aí ela falou, eu já vi minha mãe fazer, mas eu não sei fazer muito bem. A própria Shrimati Radharani, ela pegou todos os ingredientes, levou para Rupa Goswami, ela pegou a lenha para colocar no fogão para fazer o arroz doce, ela cozinhou o arroz doce rapidamente e foi embora. E aí quando o Sanatana Goswami, ele ofereceu, o Rupa Goswami ofereceu para a Deidali, quando ele chamou Sanatana Goswami falou, mas quem é essa garota? Ele falou, não sei, é do vilarejo aqui. E Sanatana Goswami conhecia todo mundo, porque do vilarejo e dos vilarejos próximos, porque ele era o consultor, todo mundo se consultava com ele. E ele foi de porta em porta e não encontrou a garota. As pessoas falaram, não mandei minha filha. O outro falou, não, eu não tenho filha. Não, e não acharam quem era. E aí na hora Sanatana Goswami falou, ele falou, nós que temos que servir Shrimati Radharani, e ela própria veio nos servir. Ela veio trazer os ingredientes, ela veio cozinhar para nós. E ele ficou muito chateado com isso, e Rupa Goswami ficou muito chateado com isso, porque nós temos que servir Deus, não Deus nos servir. Mas Deus, ele vem ele próprio servir o discípulo dele. Quando o discípulo realmente está servindo os Vaishnavas, o discípulo serve o Guru, o discípulo é um devoto genuíno, o próprio Deus vem. O outro caso que Srila Acharya Maharaj falou, uma outra história verdadeira, claro, tudo que estamos falando é verdadeiro, está na escritura. E um devoto, ele e a mulher, os dois brahmanas, né? Ele brahmana, ela é brahmini, e eles faziam o puja, eles liam o Bhagavad Gita, todo dia faziam a oferenda da boga, faziam uma vida de brahmani. E ele lia todo dia o Bhagavad Gita de manhã. E ele lê o Bhagavad Gita, uma parte do Bhagavad Gita que fala assim, eu faço tudo, Krishna fala, eu faço tudo. O meu devoto não faz nada, sou eu que faço. E ele ficou meio revoltado com aquilo. Porque ele falou, como assim, sou eu que faço? Eu vou coletar, eu preparo a boga, eu faço as coisas. Né? Ele ficou assim, não compreendeu o que estava escrito lá. Ele ficou muito bravo com o que ele leu naquela parte do Bhagavad Gita. E aí o que ele fez? Ele bateu no Bhagavad Gita, ele deu um tapa no Bhagavad Gita. E aí ele fechou o Bhagavad Gita e foi fazer a coleta para a mulher cozinhar a boga. E todo dia ele ia na primeira, segunda, terceira casa, ele já pegava a boga doada pelas pessoas. Ele pegava a boga e levava para ela cozinhar. Mas aquele dia ele foi na primeira casa, não deram. Ele foi na segunda casa, não deram. Ele foi na terceira casa, não deram. Ele ficou a manhã inteira tentando coletar e ninguém deu nada para ele. Ninguém fez uma doação de boga para ele. E aí chegou 11h30, meio-dia, e ele não aparecia. E daqui a pouco bateu na porta, veja só, como no caso de Shrimati Radharani. Bateu na porta um garotinho com 2 sacolas bem pesadas, cheias de boga. E aí o garoto falou, o seu marido mandou eu entregar para você. E ela falou assim, como assim? Ele falou, o seu marido, mas ele me bateu antes. O seu marido me bateu, ela falou, impossível, meu marido é um brahmane, ele nunca bate em ninguém. Ele falou, não, ele me bateu, o seu marido me bateu. E aí o rapazinho pegou e saiu. E depois de um tempo ela cozinhou a boga, ela ofereceu a boga para a Deidali. E o marido chegou chateado e falou, mulher, hoje não vamos comer, não temos boga para oferecer, não temos praçada para honrar. Ela falou, como assim? Ela falou, você mandou um rapaz vir trazer para mim. Olha só quanta boga eu cozinhei, ofereci, olha só quanta praçada nós temos. Ele falou, eu não mandei ninguém. Ela falou, sim, ela falou, você mandou. E ele ainda falou que você bateu nele. E ele falou, eu não bati ninguém. E aí ele ficou assim, se questionando, mas quem veio aqui? Eu não mandei ninguém. Tanta boga, tanta boga. E ele foi na sala lá do altar dele, né, no Natimandir dele, da casa dele. Ele chegou lá e o Gita não estava no local correto.
que ele tinha deixado. Ele tinha deixado o Bhagavad Gita, depois que ele lia, ele colocava o Bhagavad Gita na estante. E quando ele chegou lá, o Bhagavad Gita não estava na estante. O Bhagavad Gita estava no local que ele deixava quando ele lia. E o Bhagavad Gita aberto. E ele sempre deixava o Bhagavad Gita fechado. E o Bhagavad Gita estava aberto. E aberto em que página? Naquela página, justamente que ele questionou Krishna, que Krishna falou, eu faço tudo, você não faz nada. O devoto não faz nada, sou eu que faço tudo. E a hora que ele viu o Bhagavad Gita aberto, ele leu, ele compreendeu que Krishna tinha ido lá, o próprio Krishna tinha ido lá levar a boga para ele. Ele não conseguiu coletar uma boga naquele dia. Então não somos nós que fazemos, é Krishna. Quando a gente vai coletar boga, quando a gente vai fazer qualquer coisa, não somos nós. Se ele não quiser, ele não dá nada. Quando a gente faz o arati, não somos nós que fazemos, é Gurudeva. Quando eu vou oferecer o incenso, oferecer a água para dar banho, o lenço para secar, a lamparina, a dipa para aquecer, eu vou oferecer as flores, eu vou oferecer a chamara, depois o abano de pavão, não sou eu que ofereço. Eu peço para Gurudeva, Gurudeva, por favor, ofereça esse artigo às personalidades. Cada elemento que eu ofereço, que eu vou oferecer, não sou eu que ofereço, eu peço para Gurudeva. Gurudeva, por favor, ofereça esse incenso a todas as personalidades. Gurudeva, por favor, ofereça essa água para dar banho em todas as personalidades. E assim por diante. Não somos nós que fazemos, é o Guru. Não somos nós que fazemos a guirlanda, é o Guru. Não somos nós que pregamos, que falamos Harikata. O Guru está usando o nosso corpo para falar Harikata. O Guru usa nós para servir Deus, porque Deus não aceita o serviço de alguém que não seja devoto dele. E devoto não somos nós somos aspirantes a devoto. Deus não aceita o serviço de um não devoto dele. Deus aceita tudo do devoto e não aceita nada de um não devoto. Mas nós ainda não nos tornamos um devoto. Então, ele aceita o quê? O que o Guru oferece. Mas o Guru oferece através de nós. Um exemplo é, por exemplo, você quer apertar uma porca, você usa o alicate, um exemplo, uma chave de boca. Então, o Guru é aquele que está apertando. Nós somos a chave. A chave sozinha não aperta. Quem que aperta a porca? É o alicate, mas tem que ter alguém por trás. O alicate sozinho, ele não vai lá, ele pega e sozinho ele aperta a porta. Ou um parafuso de fenda. Tem que ter a chave de fenda sim, mas a chave de fenda sozinha não aperta. Tem que ter alguém apertando. E esse alguém é o Guru. O Guru usa nós como uma ferramenta para servir Deus. Nós temos que compreender isso. Então, isso daí é uma das formas de quando você compreende, você não pode ter ego. Como que você vai ter ego de um serviço que você faz se não é você que faz? É o Guru que faz. E o Guru é Krishna. Então, por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, eu faço tudo, você não faz nada. Mas a pessoa lê isso no Bhagavad Gita, ela tem que compreender. E como que ela vai compreender o que está no Bhagavad Gita? Através do Guru. O Guru orienta, o Guru nos instrui o que o Bhagavad Gita quer falar. O que Krishna quis falar para Arjuna. Sozinho você não vai compreender, mas com o Guru fica mais fácil. Então o Guru faz tudo. Por isso quem não tem um Guru genuíno não está servindo Deus. Temos que ter um Guru genuíno para servir Deus. É Ele que serve Deus, não somos nós. E Srila Maharaj está falando isso. E já que é o Guru que serve Deus, por que você vai ter medo de fazer o serviço devocional? Se o Guru falar para você, aprenda a fazer isso, ou faça isso, você tem que fazer. O Guru vai dar a potência para o devoto. Por que Shripad Tapasi Maharaj, ele traduziu quase 30 livros, ele traduziu, editou e publicou quase 30 livros em português? Porque Srila Siddhar Maharaj falou para ele, o teu serviço no Brasil, o principal serviço seu, é traduzir os livros da missão para o português.
Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, deu a potência para ele. É claro que ele sabia muito bem inglês, mas não basta saber inglês. Você tem que ter a potência do Guru por trás. O Guru, quando ele dá o serviço, ele dá a misericórdia, e você fica com a potência dele. Se o Guru fala para você, você vai pregar, você vai receber a potência do Guru para pregar. Se o Guru falar qualquer coisa para você fazer, ele vai te dar a potência. Tem um outro caso de um devoto que ele não conseguia nem bater palma direito. Ele batia palma fora do ritmo da canção. E Gurudeva, Srila Govinda Maharaj falou para ele, aprende a tocar Mridanga. E hoje ele toca muito, muito bem Mridanga. Por quê? Porque o Guru deu a potência para ele. É claro, o Guru deu o serviço e ele foi treinar. Quando o Guru dá o serviço para nós temos que fazer, não cruzar os braços. Mas sem a potência do Guru, não faremos nada devocional. Vamos continuar agora numa outra aula, é a continuidade dessa que estávamos vendo aqui. O título da aula é Serviço sem Apego, Serviço Devocional sem Apego. É uma aula de Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj, no dia 23 de janeiro de 2011. Vai fazer 12 anos que Srila Acharya Maharaj falou essa aula aqui. Ela foi dada para os devotos em bengali, traduzida e transcrita para o inglês, e agora vamos lê-la em português. Deixe-me ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Se tiver comentário ou pergunta, faça. Só um minutinho para eu abrir aqui o Facebook. Por enquanto não há perguntas, então vamos continuar aqui a continuidade da aula anterior com outro subtítulo agora, Serviço sem Apego. Lembro-me de uma vez que eu fui a Govardhana. Govardhana, todo mundo conhece, é a beira, ela fica do lado de Vrindavana, lá em Vrindavana, do lado, a colina de Govardhana. Então, Srila Acharya Maharaj fala que foi uma vez lá, e um macaco, ele roubou os sapatos de um brahmachari. Os macacos, eles roubam mesmo. Depende do lugar da Índia, o macaco rouba alguma coisa. Você vai em Vrindavana, em Govardhana, eles roubam sapato, eles adoram roubar sapato. Você vai, por exemplo, em Navadvipa, eles não têm esse hábito de roubar assim, só comida. Se você deixar a porta do teu quarto aberta e tiver alguma comida dentro do quarto, eles vão lá e roubam. Se você vai em Vrindavana mesmo, eles roubam tudo lá. Em Vrindavana eles roubam tudo. Eles roubam máquina fotográfica, na época que as pessoas iam de máquina. Hoje ninguém mais vai praticamente com máquina fotográfica. Mas eles devem roubar celulares, eles roubam guirlandas quando você compra para deidade, eles roubam o óculos das pessoas. Os macacos roubam tudo. E Srila Acharya Maharaj já falou em aula anterior que os macacos de Vrindavana, eles nas vidas anteriores, eles eram Babaji, eles eram devotos que ganhavam dinheiro com as shilas. Eles tinham uma shila lá, ou Govardhana Shila, ou Shalagrama Shila, eles tinham lá no meio da rua e eles ganhavam dinheiro com aquilo.
com Deus, ganhavam dinheiro com Deus. E na próxima vida, o que eles fizeram? Eles vieram como macacos, lá em Vrindavana. Eles continuam em Vrindavana, mas agora como macacos. Então, por isso não podemos bater no macaco, não podemos agredir ninguém. Matar um mosquito em Vrindavana, não devemos matar ninguém em lugar nenhum, nem agredir, mas em Vrindavana especialmente. Vrindavana é muito complicado, qualquer coisa que você faz lá pode ser ofensivo. Se você vai em Navadvip, não. Navadvip praticamente não tem ofensa para aquele que está rendido. Mas em Vrindavana, então, para ir para Vrindavana temos que tomar cuidado e, claro, pedir autorização para o Guru. Você nunca vai em Vrindavana sem pedir autorização para o seu Guru, se você pode ir ou não. Continuando aqui a leitura. Então roubaram o sapato do Brahmachari e ele veio reclamar comigo, disse Lachara Maharaj. Ele falou: Maharaj, os meus sapatos sumiram. Eu respondi a ele: é bom. Quando você ficar em Govardhana e Vrindavana, você deve andar de cabeça para baixo, mas você está usando sapatos e o macaco, ele não pode tolerar isso. Então, o que Silachara Maharaj quis falar? Você tem que andar com a cabeça invertido, porque como que você vai pisar com o seu pé, com o seu sapato em Vrindavana? É como quando você entrar no mundo transcendental, como que você vai pisar numa alma pura que está no mundo transcendental? Porque um grão de areia é uma alma pura. Um grão de areia em Goloka Vrindavana ou em qualquer lugar do mundo transcendental é uma alma pura. Uma folha de grama é uma alma pura. E você vai entrar com os pés lá, por isso que a Escritura fala, você tem que entrar com a cabeça, apoiando a cabeça num devoto puro. Então, Silachara Maharaj falou, é bom, como que você vai usar sapato em Vrindavana? O macaco não pode tolerar você pisar em Vrindavana com sapato. Quando Sanatana Goswami, ele rejeitou a última coisa que ele tinha, ele deu o seu bota cambar, o cobertor, bota cambar é cobertor, a coberta, para um Gaudiya Vaishnava. E quando ele foi questionado, ele contou sobre isso. Mahaprabhu, ele contou sobre isso a Mahaprabhu. Mahaprabhu disse a ele, finalmente todo o seu apego material chegou ao fim. Você desistiu, você descartou a sua última posse material. Quando acabei antes de Silachara Maharaj falar sobre isso, essa história aqui de Sanatana Goswami, ela também é muito conhecida, né? Sanatana Goswami, ele foi em direção a Mahaprabhu, ele largou o emprego, largou tudo, ele era um funcionário do alto cargo do governo muçulmano, e ele largou tudo e ele foi em direção a Mahaprabhu. Só que no caminho, ele passou pela casa da sua família. E a família queria que ele ficasse vários e vários dias lá. Ele falou, não posso ficar. E insistiram, ele falou, não, é Maia não quer que eu vá em direção a Mahaprabhu. E aí o que aconteceu? Ele falou, não posso ficar, eu vou somente comer aqui e vou em direção a Mahaprabhu, em Vrindavana. E aí, quando ele ia saindo, a cunhada dele virou e falou, leva esse cobertor novo, uma coberta muito nova e muito cara, né? Era muito opulenta aquela coberta. E aí ele foi em direção a Mahaprabhu. Quando ele chegou lá, Mahaprabhu olhou e viu aquela coberta extremamente opulenta. Mas ele estava lá, barbudo, cabeludo. Mahaprabhu mandou ele cortar o cabelo, a barba. Ele tinha todo o sintoma de renúncia, né, do mundo material, mas ele ainda tinha aquele cobertor opulento.
E Mahaprabhu olhava aquilo e ele percebeu que Mahaprabhu não gostava daquilo. E um dia ele estava andando na rua, ele viu um Gaudiya Vaishnava com uma coberta toda velha, meia rasgada, limpa, mas velha, rasgada. Ele falou para o Gaudiya Vaishnava, troque comigo. E aí o Gaudiya Vaishnava ficou meio bravo com ele, ele explicou que ele não queria mais, por quê? Porque Mahaprabhu não gostava daquilo. E aí, finalmente o Gaudiya Vaishnava trocou com ele a coberta. E quando ele chegou com a coberta antiga, com a coberta velha, né, que ele havia trocado, Mahaprabhu ficou muito feliz. E aí que Mahaprabhu falou para ele, finalmente você largou a última coisa material que você estava apegado. E nós estamos apegados a tudo material. Nós temos muito apego, até a nossa roupa, né? Até a nossa roupa nós temos apego. Alguns têm apego ao cabelo, por isso não querem raspar a cabeça quando o guru fala. O homem deve raspar a cabeça, o guru gosta disso. Mas a pessoa tem apego ao cabelo. Imagine só, apego ao cabelo, apego a tudo. E isso não é favorável a gente ter apego. A gente tem que usar tudo para servir Deus, mas não ter apego a isso. Se você tem dinheiro, ótimo, use dinheiro para servir Deus. De que forma? Compre boga, leve para o templo. Compre boga, cozinhe na sua casa. Compre flores, ofereça. Doe para o guru, doe para o templo. Doe para uma pessoa que não vai fazer do seu dinheiro, usar o seu dinheiro para algo pessoal para ele. Confie em alguém e doe o seu dinheiro para essa pessoa, para o guru genuíno, para o templo que não vai usar o dinheiro para outra coisa, senão para distribuir a consciência de Krishna. Então o apego material é muito ruim, esse apego que todos nós temos. E aí Srilacharya Maharaj fala, continua falando aqui. Quando eu ingressei no templo, na missão, eu estava hospedado na casa de hóspedes do templo, na parte indiana. Durante o dia, eu fazia muito serviço devocional e a minha mente, ela estava ocupada. Mas, à noite, quando eu ia para a cama, a princípio, eu não conseguia dormir. Todos os dias eu sonhava em escrever no quadro negro. Srilacharya Maharaj, para quem não sabe, ele era professor da universidade, ele era advogado e ele era professor da universidade, depois ele se tornou reitor da universidade. E ele estava no templo lá, durante o dia, ele não pensava em nada, porque ele servia o dia todo. Mas à noite, a mente dele ficava pensando, ele sonhava que ele estava escrevendo, dando aula, escrevendo no quadro negro, dando aula, ensinando na escola. Todas as noites, isso estava em minha mente. Eu não podia tolerar isso, mas o que eu poderia fazer? Quando eu cheguei, eu trouxe apenas um conjunto de Punjabi, aquela roupa, aquela bata, né? Porque todos os dias, sempre que eu via esse Punjabi, eu lembrava-me da minha casa. E aí, o que eu fiz? Eu queimei esse Punjabi. A história aqui também, ele queria queimar, mas Srilacharya Maharaj não tinha fogo, né? Como ele ia queimar? Ele não queria pedir um isqueiro ou fósforo, porque iam pensar que ele estava fumando. Então ele esperou um dia acabar a energia do templo, e aí deram uma vela para cada um, e acenderam a vela, e aí ele queimou a roupa dele, porque aquela roupa dele atrapalhava ele. Ele olhava para a roupa e aquilo atrapalhava. A mente é muito ardilosa, a mente é muito problemática. Então ele continua falando.
Essa roupa que ele tinha fazia ele lembrar da vida anterior que ele tinha, da casa dele, do colchão dele, que era muito confortável. Então ele acabou queimando, ele queimou a roupa. Então ele diz: foi a chave do meu quarto, ele ainda tinha a chave do quarto dele. Eu tinha o meu próprio quarto, ele fala. Eu me lembrava das coisas em meu quarto. Ele lembrava da cama, ele lembrava de tantas coisas que ele tinha, que ele gostava, né? Que davam um conforto para ele. A chave fazia com que ele lembrasse dessas coisas. Mas era muita perturbação para mim. Então, um dia, eu joguei aquela chave no Govinda Kunda. O Govinda Kunda é aquele lago que tem um templo no meio, né, lá em Coladuípe. E eu queria esquecer tudo isso. Eu queria esquecer minha vida anterior. E lentamente, Krishna, Gurudeva, ele removeu tudo da minha mente. Então, nós não podemos ter algo que nos prenda ao mundo material. Se você guardar algo que te prende no mundo material, você vai sempre lembrar. Não guarde uma recordação que você fala: nossa, aquela época da minha vida, eu vou guardar isso para lembrar daquela época. Não faça isso. Srivacharya Maharaj primeiro queimou sua roupa, depois ele jogou a chave do quarto dele. Na verdade, o quarto dele aqui, a escola que ele tinha, né? Ele tinha uma escola com 250 alunos, ele largou tudo, mas ainda tinha a chave. E aquela chave perturbava a mente dele. Então, ele jogou no Govinda Kunda e Gurudeva, como ele diz, Krishna e Gurudeva, lentamente foi fazendo com que ele esquecesse tudo. Qualquer que seja o seu nascimento, você sempre terá um pai e uma mãe. Mas não é em toda a vida que você pode obter um guru genuíno e honesto, mas é possível nessa vida. É por isso que eu estava dando orientações, corrigindo, repreendendo esse homem recentemente, ele diz. Ele tinha serviço para Nityananda Prabhu, mas ele foi organizar a cerimônia de casamento do seu sobrinho. Então, Srivacharya Maharaj fala: toda a vida nós temos um pai, temos uma mãe. Quando éramos cachorro, quando éramos gato, leão, enfim, todas as espécies que nós já fomos, nós tivemos um pai, uma mãe, tivemos um filho ou não, tivemos uma filha, tivemos marido, tivemos esposa, mas um guru genuíno não é em toda a vida. É raro, é muito raro a pessoa encontrar um guru genuíno. Então, quando você encontra um guru genuíno, você tem que fazer o serviço para ele. E como disse Srivacharya Maharaj aqui, ele ficou muito bravo, ele castigou, ele repreendeu um devoto que tinha um serviço devocional para Nityananda Prabhu, e o devoto foi fazer o casamento do seu sobrinho. Quer dizer, ele não foi fazer serviço devocional, ele não está dando o valor adequado para o serviço que o Guru deu para ele. Então nós temos que dar valor ao Guru que nós temos. E como podemos dar valor? Não adianta somente falar Jai Gurudeva, que nem todo mundo fala Jai Gurudeva, Jai Gurudeva. Srivacharya Maharaj já falou isso. Não adianta você colocar flores e boga no altar, no seu altar que tem a foto do seu Guru. Não é só isso. Você tem que seguir as orientações do Guru. Vamos respeitar, vamos
glorificar da forma correta o Guru. Vamos deixar o Guru feliz. E o Guru fica feliz quando nós servimos ele da forma adequada, quando nós seguimos as orientações dele. Vamos ser um discípulo adequado. É isso que nós devemos fazer. Continuando aqui. Então o devoto foi fazer uma cerimônia de casamento para o seu sobrinho. Aí Srila Maharaj fala um verso aqui, que quer dizer o seguinte: toda a angústia que eu encontro em teu serviço, o serviço de Deus, né? O teu serviço, toda angústia que eu encontro no serviço a Deus é também a minha maior felicidade. Isso está escrito em Sharanagati, capítulo 16, verso 4. É um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, quando nós temos um problema, uma angústia no serviço a Deus, tem que ser a nossa felicidade. Porque o problema só vem para aquele que está fazendo o serviço corretamente. Srila Govinda Maharaj falou isso. Temos um livro que já lemos dele. Eu não me recordo agora o título do livro, mas nós já lemos esse livro e ele fala: aquele que não tem dificuldade no serviço devocional não está fazendo o serviço corretamente. Aquele que faz a prática correta, Maya vai perturbar. Maya vai colocar coisas na sua mente. Maya vai te perturbar para você largar, para você fazer da forma errada, para você não fazer. Então, só tem dificuldade no serviço devocional aquele que está fazendo corretamente. E quanto mais você faz corretamente, maior a dificuldade, maior o obstáculo. Então, nós temos que ficar felizes quando nós temos algum obstáculo na nossa vida devocional. Quando vem algo assim, alguma dificuldade, nós temos que estar felizes. É a felicidade do devoto quando ele está com dificuldade no serviço devocional. Nós, como somos muito iniciantes, muito crianças na vida devocional, a gente não gosta da dificuldade. Mas um devoto que compreendeu, ele fala: não, isso daqui é bom, é Maya me testando. Maya vai me testar. Quanto mais eu evoluir espiritualmente, quanto mais eu me render a Deus, mais Maya vai perturbar o serviço devocional, mais ela vai testar nós. Até mesmo o Senhor Brahma, ele pode vir e nos mostrar tanta opulência, mas nós não temos tempo para ir até lá. De uma forma ou de outra, você deve usar a si mesmo para o serviço ao seu Gurudeva. Você deve usar a si mesmo para o serviço a Gurudeva, para o serviço ao seu Senhor Supremo. Caso contrário, como eu disse àquele homem que foi servir a fazer o casamento do sobrinho, você está cometendo suicídio espiritual. Deixar o seu serviço e obedecer a ordem do seu guru é o mesmo que cometer o suicídio. Então veja só, você não fazer o que o seu guru pediu, você não fazer o serviço, deixar de fazer o serviço que o seu guru pediu para você, é suicídio, é cometer suicídio espiritual. Nós cantamos todos os dias. Aí tem a canção aqui que Srila Maharaj citou aqui, que nós cantamos todos os dias. É uma canção para Nityananda Prabhu. O
quer dizer o seguinte: Lotyanda Sakura diz: qualquer um que não serviu a Nityananda Prabhu conscientemente, ele cometeu suicídio. A canção é Nitai Gunamani Amará. Qualquer um que não serviu a Nityananda Prabhu, ele cometeu suicídio. E Nityananda Prabhu é o Guru. Nityananda Prabhu é o Adi Guru. Então, aquele que não serve Nityananda Prabhu, aquele que não serve o seu Guru, ele está cometendo suicídio. Mas não o suicídio do corpo grosseiro, o suicídio espiritual. Ele está se afundando cada vez mais em Maya. Lotyanda Sakura diz: Lotyanda Sakura diz isso, Silachara Maharaj fala, não são as minhas palavras. Bhajan significa Bhajidatu. Bhaji significa seva. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele também deu uma explicação sobre o significado de Bhajan. As pessoas pensam que Bhajan é somente cantar, né? A maioria dos devotos, a maioria das pessoas que são iniciadas, elas acham que Bhajan é somente cantar. E agora aqui vamos ler a explicação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Jiver Seva não significa dar algum remédio para as pessoas. Jiver Seva significa que você deve envolver as almas diva, qualquer tipo de alma diva, em algum serviço ao Senhor Supremo. Qualquer alma diva, aquele que é mau e aquele que é bom. Nityananda Prabhu, ele falou isso. Ele dá misericórdia para aquele que é mau e para aquele que é bom. Não há distinção entre quem é mau e quem é bom. A relação de mau e bom, na verdade, não existe. Existe servir Deus e não servir Deus. Existe servir Deus e não servir Deus. O que não é servir Deus produz karma. O que produz karma não é bom. Então, essa visão material do que é bom e do que não é bom é uma visão material. Não é bom tudo que não for serviço a Deus. É bom somente o que é serviço a Deus. Nós temos que compreender isso. O bom e o mal é uma coisa do mundo material. O que é bom para um não é bom para o outro. O que é mal para um não é mal para o outro. Tudo depende do local que você está. Alguns lugares tem coisas que uma coisa é má, a outra não. Tem lugares que as pessoas são canibais, eles comem seres humanos. Aquilo não é mal para aquela região, mas para todo mundo é. Então, o mal e o bom é uma visão material. Existe servir Deus e não servir Deus. Então, nós temos que dar para qualquer alma diva algum serviço ao Senhor Supremo. Então, Bhajan quer dizer serviço. Bhajan não é somente cantar. Bhajan quer dizer serviço devocional. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Eu vou olhar se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E à noite continuaremos a leitura dessa aula que começamos hoje de manhã. Deixe-me ver aqui se houve alguma pergunta ou algum comentário. Por enquanto não. Nenhuma pergunta, nenhum comentário.
Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco da transmissão hoje. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusura Giridhari Govindaka Madana Mohan Giridhari Govinda Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Radha Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahate Vignanasha Vishnu Pura Jai Vinanasha Vishnu Pura Jai Gosai Jaruni Tarada Jai Gosai Jaramuni Tarada Sabha Pahari Sura Pansara Kasabara Padarinu Mora Pankara Anye Charana Sevi Bhakta Suniva Tadera Charana Sri Bhakta Saneva Janame Janame Bore Yogila Janame Janame Morare Adila Jai Gosai Joge Bhaje Koila Vaso Jai Gosai Jage Bhaje Koila Vasa Krishna Nitya Lila Koila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Jaja Vrindavan Avarane Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Jaja Vrindavan Avarane Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada Hari Nama Sankirtana Kore Narottamada Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Jaya Satinanda, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver então quem está participando conosco hoje do Facebook, da live. Nós temos aqui conosco hoje a Shrimati Devidasi, a Malini Devidasi, o Rimon Ghosh Prabhu, Madhavi Govinto Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu e também aqui o Vrajaraja Prabhu também conosco aqui. Deixa-me ver se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês vão olhando as deidades no altar.